Amados e queridos irmãos da classe discipulado, a paz do Senhor, chegando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Queremos glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês, dizer mais uma vez que estamos com saudades de cada um dos irmãos, mas estamos crendo que esse período já está passando e muito em breve, amados, nós estaremos novamente juntos para adorar, para bendizer, engrandecer o nome do Senhor e aprender a sua palavra. Vamos, nesta manhã, estudar a lição de número 4, que tem por título Desviando-se da cólera e do homicídio. Mas antes, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus a sua bênção, para que Ele conduza nossas vidas na manhã deste dia. Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, te bendizer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para aprender a tua palavra. Tome, Deus querido, em tuas mãos as nossas vidas, nos abençoe, abra o nosso entendimento, faça-nos compreender a tua palavra, assim te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amados, chegamos à lição de número 4, que um tema também de suma importância, para a nossa caminhada enquanto cristãos, desviando-se da cólera e do homicídio. Jesus ele vai trazer aqui os ensinamentos dentro do Sermão da Montanha, como estamos estudando nesse trimestre, e esses dois temas, e nós vamos estar vendo a respeito da cólera, do homicídio, uma coisa muito importante a respeito que já estudamos na semana passada, que Jesus ele não veio abolir a lei, e essa lição também ela vai reforçar isso, que Jesus ele veio cumprir. E na realidade, vamos começar a aprender aqui, amados, que Jesus, na verdade, ele veio reiterar a lei. Jesus, ele, de certa forma, tornou a lei até um pouco mais, eu diria, mais pesada, E nós vamos estar observando nesta manhã. Nosso texto bíblico base está em Mateus, no capítulo 5, os versículos 21 até o versículo 26, que diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e ao juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. A nossa meditação está em Romanos, capítulo 12, versículo 21, e é bem traz muita reflexão. Esse versículo diz assim, não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Conselho de Paulo escrevendo aos Romanos, que fala um pouco, amados, e nós vamos estar tratando aqui nesta lição do nosso temperamento. Vai tratar de como quando nós não podemos nos encolerizar, ou seja, não nos irar, não sermos dominados pela raiva, pelo ódio, fazendo com que tomemos decisões precipitadas, decisões equivocadas que vá nos afastar do Senhor e que vá também trazer prejuízos até no âmbito social, nos nossos relacionamentos. Na introdução, amados, está descrito o seguinte: na lição passada vimos que Jesus alertou seus discípulos para a necessidade de a justiça dele exceder dos escribas e dos fariseus. Agora, nos versículos seguintes a esse alerta, mais especificamente no versículo 21 a 48 do capítulo 5, Jesus reforça a sua orientação citando exemplos concretos do dia a dia. Ou seja, Jesus ele está mencionando exemplos do cotidiano, exemplos do dia a dia dos discípulos, daquelas pessoas que estavam ali ouvindo o seu discurso.
ele apresenta na sequência de 6 exemplos de justiça mais elevada, todos eles antecedidos pela expressão. E isso é muito importante você frisar, amados, os amados frisarem. Ouviste que foi dito, seguida pela expressão, eu, porém, vos digo. Então, irmãos, observe que Jesus, ele pega os exemplos da lei, dos preceitos da lei e de algumas tradições também, né, dos religiosos daquela época, e ele traz como exemplo, e diante dessas duas expressões que ele diz o seguinte, ouviste que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus, ele traz, de certa forma, uma alteração, uma modificação nas leis, nos preceitos, mas em nenhum momento Jesus, ele abole, em nenhum momento Jesus aniquila a lei, ou principalmente os mandamentos, como erroneamente algumas pessoas elas o fazem. E nós vamos ver isso logo aqui no primeiro tópico, né? Que o evangelho, ele não é antinomianista, uma palavra até difícil de falar, que nós vamos refletir e aprender um pouco acerca dela. Então, amados, o que nós precisamos já entender com isso? Né? Jesus, ele está trazendo as lições do seu reino, Jesus, ele está trazendo as bases do cristianismo, mas sem abrir mão da lei. Lembrando, meus irmãos, que quem instituiu a lei foi o próprio Deus através de Moisés. Quem instituiu as leis foi o próprio Senhor. Né? Então, ele não poderia, de certa forma, se contradizer. Né? Como algumas pessoas erroneamente dizem, que Jesus ele veio e acabou com a lei. Não é isso. Nós vamos explicar aqui o que Jesus, na realidade, ele trouxe como os novos ensinamentos, como preceitos e como regras do cristianismo para que o homem ele se relacione com o Criador. Então, nós vamos ver no primeiro tópico, né, que o evangelho não é antinomianista. E aí já explicamos um pouco acerca disso no primeiro subtópico aqui, diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Né? A expressão eu porém vos digo nunca traz na sequência uma proibição que anule a exigência explícita da ordenança apresentada antes, no que ouviste o que foi dito. O não matarás, observe, irmãos, o autor coloca isso, e é muito importante e termos isso em mente. Não é seguido por um pode matar agora, mas sim por um não apenas isso, ou seja, não a destrói a lei, ele acrescenta a ela algo que a expande. Olha que interessante, irmãos. Que torna mais profunda. Em outras palavras, Jesus nunca foi antinomianista. Nunca foi. Então, irmão, Jesus ele está aprofundando a lei. Jesus ele está tornando a lei, como eu falei aqui no início, de certa forma até mais séria, né? Mais pesada. Isso por quê? Porque Jesus ele vai tratar em todos os seus ensinamentos aquilo que a intenção do coração. Quer um exemplo? Quando a lei dizia, no caso do adultério, que para a pessoa ser condenada no ato por adultério, ela deveria ser pegada no ato adulterando, e exemplo disso foi a passagem muito conhecida da mulher adúltera, mas ali era um juízo injusto, porque o adúltero, o homem, também deveria ser colocado em juízo, deveria ser pega no ato e trazer pelo menos 2 testemunhas. E aí Jesus, irmãos, ele vai mencionar aí nesse sermão, dizendo se alguém atentar no seu coração ou na sua mente adulterar contra uma mulher, e aí se aplica também ao homem, já cometeu adultério contra aquela pessoa. Então observe que Jesus ele não está dizendo, olha, ouviste que foi dito, não matarás, e ele na sequência não está dizendo assim, agora pode matar, agora pode fazer o que você quiser, muito pelo contrário, amados. Jesus ele aprofunda a lei, Jesus ele torna a lei através da graça. É claro, qual é a diferença? Talvez você possa perguntar assim, mas pastor, qual é a diferença maior entre a graça e a lei? Que a lei, meus amados, não dava uma segunda oportunidade. Era pegado, como disse o exemplo do adultério, a pessoa era apedrejada até a morte.
A graça nos dá essa oportunidade de arrependimento, não é? Mas isso não quer dizer que nós estamos liberados para fazermos o que queremos, para fazermos o que bem entendemos. Nesta visão relativista que o mundo, que essa sociedade pós-moderna a qual nós estamos vivendo tem ensinado e pregado, que tudo é relativo, que importa que você seja feliz, né? Que não há verdade absoluta. E nós sabemos que isso não é verdade, que a palavra de Deus ela é uma verdade absoluta e nós precisamos segui-la, nós precisamos obedecê-la se quisermos de fato termos um relacionamento com o Senhor. Vamos seguindo aqui, meus irmãos. Mas o que é, então, esta palavra que chamamos de antinomianismo? O que seria isso? Antinomianismo é um termo cunhado pela primeira vez no século XVI pelo reformador protestante Martim Lutero, para designar uma prática antiga entre algumas pessoas no meio cristão, que era a negação da importância dos mandamentos divinos para a vida do cristão. Em outras palavras, o antinomianismo é o extremo oposto do legalismo. Então, irmãos, era o extremo do legalismo. Porque o que é o legalismo? É a observância dos preceitos da lei que foram que não são mais exigidas por Cristo. E nós vamos ver isso nos tópicos seguintes, né, a respeito das leis cerimoniais, né, que para nós hoje não se faz necessário exercer por conta do sacrifício que Jesus ele ofereceu na cruz do Calvário, né, cumprindo toda a exigência da lei. Mas existe mandamentos, a lei moral, ela continua valendo, ela continua em pleno valor. E algumas pessoas, né, que praticam esse antinomianismo, eles defendem que nós não precisamos observar mais mandamento nenhum do Antigo Testamento. Eles pregam que nós não temos a obrigatoriedade, não temos mais a responsabilidade de obedecermos os mandamentos que estão contidos na lei. E isso é um perigo, meus irmãos, porque diante, como eu falei anteriormente, desse relativismo, se nós não estarmos atentos, nós podemos nos pegar praticando também o antinomianismo, né? Acreditando que a lei ela não é eficiente para nós, ela não é necessária para nós, e aí começarmos a transgredirmos contra Deus. Porque se observarmos principalmente de leis morais, como, por exemplo, não cometerás adultério ou não matarás, que é a lição que estamos aqui tratando, se nós praticarmos esse antinomianismo, acreditaremos que agora podemos fazer de tudo. Podemos adulterar, podemos mentir, podemos, como diz lá o Decálogo, né, que são os 10 mandamentos, poderemos dizer falso testemunho à vontade, porque não temos mais essa obrigação de observar a lei, e aí poderemos, dessa forma, pecarmos contra Deus, distanciarmos do Senhor e termos uma vida baseada no relativismo e ir nos afastando do Senhor. Então temos que ter bastante cuidado em relação a essa prática. E o antinomianismo hoje, né? Infelizmente, a influência da mentalidade pós-moderna, que já comentamos aqui, tem levado alguns ditos cristãos a confundir a obediência aos mandamentos divinos com legalismo e graça como ausência de normas de conduta. Olha que perigo, amados. Trata-se de uma torção absurda de significados. Preste atenção nisso, irmão. Legalismo é, de forma geral, à luz da Bíblia, a ideia de justificação pelas obras e a fixação imprópria de regras de conduta com necessidades para salvação. Ou seja, aquelas pessoas que defendem que para serem salvos precisam tão somente praticar as obras, fazer uma caridade, entregar uma cesta básica, uma roupa, um agasalho, como o tempo que nós estamos vivendo aqui de frio, e a nossa igreja tem feito isso, e acha que somente isso é suficiente. E não é, irmãos, não é. As obras faz parte do processo
de uma pessoa que está transformada pela palavra do Senhor, transformada por Cristo. E Tiago ele explica muito bem isso, né? A respeito de fé e obras. E há um texto, né, que Tiago ele escreve, né? Mostre-me a sua fé pelas suas obras. Se eu tenho fé, eu pratico as obras, não é? Mas precisamos ter esse cuidado, porque as pessoas acreditam que somente pelas obras estão justificados diante de Deus. E a palavra de Deus diz, na carta de Paulo aos Romanos, né, que nós somos justificados pela fé e não pelas obras, né? E somos salvos também, amados, por graça, não merecemos ser salvos. Nós alcançamos a salvação por graça de Cristo, que é o favor imerecido. Então, por mais que eu dê aos pobres, por mais que eu pratique a caridade, por mais que eu pratique a bondade, por mais que eu faça boas ações, isso não é suficiente para que eu alcance a salvação. Isso não me justifica diante de Deus. Muito pelo contrário, né? O que vai me justificar com Deus é a minha fé, é o meu arrependimento, é a minha entrega a Cristo a todos os dias para fazer a sua vontade. No subtópico de número 4, amados, e esse primeiro tópico é bem extenso, mas muito esclarecedor para nós, fala a respeito da lei e da graça. A graça de Deus, irmãos, preste atenção nisso. A graça de Deus não nos liberta da obrigação de obedecer às leis morais do Criador. Olha que outra frase muito forte que o autor coloca para nós. A graça não é uma licença para desobediência. Olha, irmãos. Mas a porta que Deus nos abre para a possibilidade de vivermos uma vida santa diante dele. Irmãos, isso é muito importante frisarmos isso, porque há muitos ensinamentos, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que nós somos salvos pela graça e nós fomos libertos de qualquer lei. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. De fato, fomos salvos pela graça. De fato, não somos salvos por esforço humano. Não fomos salvos porque nos esforçamos. Somos salvos por graça. Só que graça é essa, irmãos, que é apresentado por algumas lideranças, algumas correntes teológicas que ensina que nós somos libertos dos mandamentos, principalmente os morais, de pessoas que aceitam a Cristo como Salvador e vivem uma vida dissoluta. Continuam bebendo, continuam mentindo, continuam adulterando, continua fazendo falcatrua, continua sonegando imposto, continua comprando e não pagando, ou seja, não tem a sua vida transformada. Que evangelho é esse, irmãos, que não traz transformação? O evangelho, ele promove no ser humano principalmente transformação da velha criatura para um progresso de regeneração e conversão e regeneração nesta ordem, visando, amados, um relacionamento com Deus como era no Jardim do Éden, né? Então, esse ensino de que a graça nos liberta da lei, irmãos, ele é muito perigoso. Porque, de fato, nós não precisamos mais, né, sacrificar animais como exigia a lei. Nós não precisamos mais guardar o sábado como exigia a lei. Nós não temos mais necessidades, né, de realizar as festas, né? Embora o judeu, por cultura, e judeus cristãos, ele festejam as festas, né, e as cerimônias, né? E disso nós não temos mais necessidade, principalmente das leis sacrificiais, né? Que o pecador, a pessoa que pecava, deveria levar um animal, ele ser entregue na mão do sacerdote, o sacerdote sacrificava aquele animal e Deus recebia o sacrifício e aquela pessoa o pecado daquela pessoa, ele era perdoado.
Jesus já fez isso na cruz do Calvário, cumprindo toda a exigência da lei. Mas, irmãos, como estamos estudando aqui nesta manhã, não matarás continua valendo. Nós não devemos matar. Nós não devemos assassinar. Nós vamos seguir, daqui a pouco, meditar a respeito disso, dessa não matarás, né? E como originalmente deveria ser, como pode ser interpretado o texto. Não adulterarás continua valendo. Não dizer falso testemunho continua valendo, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado, porque é um evangelho de facilidades, um evangelho que atrai a muitas pessoas pela sua facilidade, só que, irmãos, não conduz uma vida de retidão e de santidade que Deus, Ele exige de cada nós. Observe que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14, e é um texto que está no Novo Testamento. O escritor aos Hebreus ele diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E seguir a paz com todos, irmãos, está muito ligado à lição que nós estamos estudando nesta manhã, né? Que é viver em harmonia, que é viver em unidade. É claro, irmãos, que vai ter alguns momentos que nós teremos algum tipo de atrito, aborrecimento, né? Porque vivemos em sociedade e nos aborreceremos com alguns dos nossos familiares, nos aborreceremos no nosso ambiente de trabalho, nos aborreceremos às vezes até na igreja, e isso é muito comum, porque nós somos pessoas com temperamentos diferentes, personalidades diferentes, isso é muito natural, mas a palavra de Deus diz que nós devemos seguir a paz com todos, né? Tratar, resolver os conflitos, né? Não matar no sentido de encerrar um relacionamento, né? Para que possamos viver em harmonia e em unidade. Mas vamos seguir aqui, e essa parte nós vamos meditar um pouquinho mais para frente. Mas vamos aqui agora chegar no subtópico de número 5. Deixa eu só aqui que fugiu aqui da página aqui, amados. Deu uma escapada aqui. Vamos lá. A maldição da lei. Isso aqui é muito importante também, amados, frisar. Eu vou, por causa do tempo nosso que é bem reduzido, a gente vai dar só uma passada muito rápida. Que Paulo lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo ele usa a expressão a maldição da lei. E algumas pessoas pegam este versículo isolado para defender que nós não precisamos mais observar as leis. Agora veja o que o autor está dizendo, irmãos. A maldição da lei de que Paulo fala diz respeito às sanções punitivas que estamos sujeitos por não podermos cumprir toda a lei. Ao cumprir as exigências da lei por nós, Cristo removeu a maldição da lei para longe de nós, e não a lei. Observou isso, irmãos? Ao cumprir as exigências, Jesus removeu a maldição da lei para longe de nós. A maldição, a condenação, as exigências que nós não poderíamos cumprir. Irmãos, nenhum de nós teríamos condições, ou temos condições, de cumprir toda a exigência da lei. Nenhum de nós, somente Cristo. Por isso que ele ofereceu um sacrifício perfeito, né? E aí o autor ele continua dizendo, isto é, os mandamentos morais de Deus para as nossas vidas. A graça de Deus não é a chancela para a anarquia. Os mandamentos de Deus devem ser vividos, mas não como um peso. Não somos salvos por obedecer aos mandamentos divinos, mas somos salvos para vivermos segundo os mandamentos divinos. Não é o inverso. Não é o inverso. Nós somos salvos para viver os mandamentos. Nós não vivemos os mandamentos para serem salvos. Isso é importantíssimo nós frisarmos também isso aqui nesta lição, né? Para vivermos segundo o mandamento divino, não somos salvos para viver licenciosamente, não somos salvos, para viver licenciosamente, mas para viver uma nova vida em Cristo. Então,
uma nova vida. Né? Aquele que matava, e Paulo escreve isso em uma das suas, aliás, no livro do Apocalipse, João, né? Aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não rouba mais. Mudança de vida, né? Mudança de conduta, mudança, né, de caráter. E é isso que Cristo, amados, ele promove nas nossas vidas. Né? 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Então, amados, devemos ter muito cuidado quando nós observamos, lemos este versículo, né, que Paulo fala a respeito da maldição da lei. Paulo não está de maneira nenhuma abolindo a lei, de maneira nenhuma. Né? Paulo está dizendo aqui a respeito que Jesus ele cumpriu toda a exigência da lei, cumprindo toda a sua exigência, para que nele, em Jesus, nós pudéssemos relacionar com Deus. Porque, irmãos, vamos refletir no seguinte: a lei, as leis, elas foram estabelecidas pelo próprio Deus, para que o homem ele tivesse novamente um relacionamento com ele. E para que tivesse esse relacionamento, o homem deveria cumprir as exigências da lei, tanto cerimoniais, como rituais, como sacrificiais, como morais, perdão. E Cristo, ele cumpre toda a lei. Por isso que ele mesmo disse, e nós vimos isso na lição passada, né? Eu não vim abolir a lei, mas vim cumprir, eu vim abrogar, né? Eu vim cumprir toda a lei. Por isso que ele expressa no capítulo 14, no versículo 6 do Evangelho de João, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele é o caminho. Por quê? Porque ele cumpriu toda a exigência, tudo aquilo que Deus exigia, toda a lei que Deus exigiu, ele cumpriu, para que nós nele podemos ter uma nova vida em Cristo e, consequentemente, né, um relacionamento com Deus. Vamos seguindo aqui, irmãos, no segundo tópico. Cólera, passo para o homicídio. Né? Olha que diz aqui o versículo de número... o subtópico 2. Não matarás. O sexto mandamento, decálogo, dos 10 mandamentos mencionado nessa passagem por Jesus, significa não assassinarás. Esse é o sentido do vocábulo hebraico traduzido por não matarás no Antigo Testamento e reproduzido por Jesus e os seus discípulos. Trata-se de matar intencionalmente. Jesus repete o mandamento. No entanto, em seguida, aprofunda mais ainda o seu significado aos seus discípulos. Ele afirma que qualquer pessoa, sem motivo, está encolerizada contra o seu irmão, já tem o homicídio estabelecido em seu coração. Irmãos, olha isso. O ato não foi consumado. Não houve uma agressão, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Não houve um esfaqueamento, um enforcamento, não houve, né, um disparo de arma de fogo. Mas no coração, quando nos encolerizamos, quando nos iramos, quando somos tomados pela raiva, pelo ódio, e no nosso coração nós desejamos o mal contra o nosso próximo, no nosso coração já cometemos homicídio. Olha que sério isso, amados. Olha como é importante termos isso no nosso coração. É claro, irmãos, que às vezes as pessoas cometem coisas tão terríveis na nossa vida que vem por causa da nossa natureza humana, nossa natureza carnal, o desejo de vingança, o desejo de pagar na mesma moeda. E aí é que deve entrar a ação do Espírito Santo, e nós já estudamos isso na lição passada, do fruto do Espírito, que é chamado domínio próprio, que aí nós respiramos, contamos até 10, e eu sempre digo isso na classe, os irmãos, eu até brinco com os irmãos dizendo, se conta até 10 não deu, amado, conta até 20.
Contei até 20, pastor, não deu. Eu continuo com um desejo terrível. Conta até 30, até 40, 50, 100, 1000. Mas respire fundo, amados. Não tome decisões, não se deixe ser dominado pelo ódio, pela raiva, pela cólera, porque isso fará com que nós venhamos transgredir contra o Senhor, né? E veja que Jesus ele está aqui aprofundando a lei. Jesus não está abolindo, está aprofundando, dizendo assim, no teu coração, sem motivo, você desejar o mal contra o seu irmão, você já está cometendo homicídio, está cometendo assassinato contra o seu irmão. Mas vamos seguir aqui, amados, porque meu tempo já está, meu Deus, já está indo embora. Vamos lá. Falando a respeito aqui do sem motivos, né? Que nós falamos aqui a respeito, eu dei um exemplo da pessoa que tem motivo, né? Que nos dá o motivo, mas, amados, principalmente sem motivo, né? Que o autor ele vai colocar aqui. Deixa eu encontrar aqui, amados, mais uma vez. Essa página aqui, ela tá me deixando perdido um pouco. Porque algumas pessoas têm até motivo. Podem até dizer que tem um motivo. Mas até com motivo, amados, nós precisamos refletir, não deixar ser dominado pela ira, não ser dominado pela cólera e não pecar contra Deus. Isso por quê? Porque se for pensarmos bem, irmãos, Jesus ele nos perdoou. Imaginemos se Jesus ele fosse nos retribuir por todos os pecados que cometemos contra ele. Que cometemos, né, no passado e que cometemos ainda depois de estar na sua presença. E Jesus não nos retribui assim. Então, nós precisamos andar como ele andou. Nós precisamos pensar como ele pensou. A palavra cristãos quer dizer pequenos cristos. Então nós precisamos agir como ele, pensar como ele, proceder como ele, né? E existem pessoas que sem motivo às vezes se encoleram, né? Ficam furiosas, pessoas que às vezes com motivo às vezes são dominados e cometem coisas terríveis, né? A chegar a agressões verbais, agressões físicas, né? E infelizmente às vezes até consome, amados. É um ato de cometer realmente uma loucura, cometer um assassinato, né? E Deus ele condena isso. Duas expressões, amados, para o nosso conhecimento que Jesus ele menciona, raca e louco, que às vezes nós lemos e falamos assim, o que quer Jesus que dizer isso, né? A expressão raca e louco, que aparece no versículo 22, estavam entre as mais odiosas expressões usadas no dia de Jesus para referir a alguém, né? Raca quer dizer indigno, e louco nessa passagem quer dizer uma pessoa indigna de ser amada, ou uma profana, um repróbrio, um filho do inferno. Olha, irmãos, que expressões terríveis, né? Na tradução judaica, e Jesus ele estava condenando. E contextualizando para os nossos dias, irmãos, existem expressões que não devem ser ditas por um cristão, né? Um exemplo, né? Não vou citar todos aqui, são palavras chulas e pesadas, mas eu vou citar pelo menos duas aqui para a nossa meditação. Miserável. Você é um miserável. Irmãos, isso é uma expressão terrível. Ou uma outra palavra também muito dura, que nós devemos revisitar, seu desgraçado. Uma pessoa desgraçada é uma pessoa que não tem graça. É uma pessoa que é indigna da graça, uma pessoa que está desviada da graça. Irmãos, e nenhum de nós, nenhum ser humano, por mais atitudes terríveis que ele venha cometer, ele sempre será digno da graça de Deus, até porque graça, volto a dizer, é o favor imerecido. Então, tenhamos cuidado, amados, com essa expressão, né? Miserável, desgraçado, né? E tantas outras expressões terríveis que às vezes, irmãos, nós escutamos cristãos falando que não deveriam
Então, devemos ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que está dos nossos lábios. E quando nós observamos essa lição, não matarás, desviando-se da cólera, né, que é da ira e do homicídio, às vezes, irmãos, matamos a pessoa com uma palavra. Às vezes uma frase, ela pode matar uma pessoa. Às vezes uma fala, aquilo que a pessoa ouve, pode matar os seus sonhos, podem levar essa pessoa a um estado de depressão terrível, pode causar mágoas, feridas profundas no seu coração. Então nós precisamos ter muito cuidado, amados, com o que falamos, né? Porque palavras, elas têm o poder de matar. Às vezes não pegamos numa arma de fogo, numa arma branca e matamos a pessoa fisicamente, mas às vezes matamos pessoas emocionalmente, psicologicamente. Às vezes matamos a pessoa com palavras que falamos. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Principalmente, meus irmãos, no momento de raiva, no momento de ira, que todos nós estamos sujeitos a passar. Todos nós estamos somos sujeitos a passar por esse momento. Enfrentamos isso, quando a pessoa nos irrita, faz alguma coisa que nós não gostamos e aí somos tomados pela ira. Então, nos esforcemos, amados, para nesse momento não falar nada. Ou pedir o Espírito Santo que nos dê graça para que venha dosar as nossas palavras, que normalmente, irmãos, palavras que ferem pessoas, que matam pessoas, são ditas em momentos de raiva, em momentos de ira e de cólera. O último tópico aqui, irmãos, tópico 3, para a gente encerrar, fala a respeito da oferta do altar e os processos legais. Eu não vou ler porque meu tempo já foi embora, inclusive até passei um pouquinho. Jesus ele fala algo muito interessante, irmãos, que quando nós levarmos uma oferta no altar e se nos lembrarmos que nosso irmão tem alguma coisa contra nós devemos voltar lá, reconciliar com o nosso irmão e depois trazer a nossa oferta, porque ela não será recebida. Irmãos, isso é muito sério. Irmãos, e aí, oferta do altar, Jesus está falando de oferta, mas eu quero aprofundar isso, dizer que orações. Porque a nossa oração também é uma oferta. O nosso louvor é uma oferta, quando nós louvamos a Deus. E existem pessoas que Deus não está, irmãos, escute isso. Deus não está recebendo o nosso louvor porque nós temos algo contra o nosso irmão, algo contra a nossa família, esposo, mãe, irmão, e nós não reconciliamos. Irmãos, é inconcebível saber que um cristão não fala com o outro. Cristão que não se comunica com o pai, não se comunica com a mãe, não se comunica com o irmão, tem algo contra a pessoa, tem sentimento de vingança contra a pessoa e por isso não se comunica, tem um ressentimento, uma mágoa. E aí não se comunica, não fala. Irmãos, essa lição está trazendo para nós aqui muito claro. Volta lá e reconcilia. Mas pastor, quem fez contra mim, quem fez algo foi ele, não fiz nada. Irmãos, a beleza do perdão está aí. A beleza do perdão é o ofendido pedir perdão ao ofensor e não o contrário. É claro que o ofensor também, e é louvável o ofensor pedir perdão, reconciliar. Mas a excelência do perdão ensinado por Jesus é o ofendido ir lá e oferecer perdão. Então, meu amado, se você se lembra que tem alguém que você teve alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que houve no passado e por conta disso esse relacionamento for rompido e você carrega essa mágoa ainda, reconcilia-se nessa manhã. Ao término dessa aula, liga para essa pessoa. Se ela estiver próxima a você, vá até ela e peça perdão. Vá até ela e ofereça perdão. Irmãos, isso é glorioso, porque aí os céus vão se abrir, aí Deus vai receber a sua oração, vai receber o seu clamor, vai receber o seu louvor, vai receber a sua oferta. Não deixe ser dominado pela cólera, pela ira. Né? Não permita que esse sentimento venha assassinar esse relacionamento, venha assassinar esta amizade que foi rompida por alguma coisa que às vezes foi tão pequeno diante da amizade, diante do amor que existia entre você e essa pessoa. Então,
Não se deixe dominar por isso, reconcilia-te, amados. E a lição, ela termina falando a respeito do cristão e os processos legais. Uma coisa que o pastor Natanael sempre nos ensina, amados. Constantemente ele nos orienta que nem tudo que é direito é justo. Às vezes você tem até o direito de alguma coisa, mas não é justo. E aí a lição está falando até a respeito de disputa em tribunais entre cristãos. Que aí, irmão, só promove a desunião, só promove a ira, só promove a inimizade, só promove divisão. E aí, claramente Deus não se agrada dessas coisas, porque o Salmo 133 nos diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Uma das características da igreja primitiva, registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, é que eles tinham tudo em comum. Então, amados, se a pessoa fez alguma coisa contra você, e você entrou em litígio com essa pessoa, e às vezes até chegou ao extremo de um processo judicial, abra mão disso. Ah, pastor, mas é meu direito. Mas será que é justo? Será que é justo? Que possamos refletir nessa palavra, meus irmãos. Amém? Queremos encerrar, meus amados, esta lição e dizer aos amados que, após assistirem esta aula, anote, amados, o que você ficou em dúvida. Pastor, não entendi isso. Vai lá no grupo, coloque a sua pergunta. Ou talvez você se sentir envergonhado, constrangido, nos chama no privado, chame a mim, o pastor Natanael. Faça a sua pergunta, amados. Não fique com dúvida. Até que perguntas que não esteja na lição, faça a sua pergunta e não fique com dúvida, porque certamente isso fará você crescer, fará você avançar. Que Deus te abençoe nesta manhã, amados. Que Deus continue lhe fortalecendo, que Deus continue lhe guardando, guardando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.